TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, neste horário habitual do telespectador da TV Candidez, que já sabe dessa prestação de serviço à comunidade divinopolitana e de todas as cidades do entorno. E, é claro, você que também nos acompanha pela internet, pelo www.tvcandidez.com. O programa terça-feira é ao vivo, e eu gosto sempre de frisar o ao vivo no começo do programa, porque ao vivo você participa conosco, você ajuda a fazer o programa, enviando a sua pergunta, dando a sua sugestão e, é claro, tirando a sua dúvida. A reprise do programa é sábado, a partir de 1 da tarde. Sempre digo que no sábado o programa de saúde é gravado, não tem como você mandar perguntas. Digo isso porque, às vezes, no sábado a gente costuma receber algumas perguntas pelo WhatsApp. E é claro que não tem como da gente dar aí esse retorno ao telespectador. Mas toda terça-feira é ao vivo pela TV Candidez. Dentro dessa proposta, que é levar informação com prestação de serviço. E eu vou agora apresentar o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer eu recebo aqui pela primeira vez o médico cirurgião geral Gustavo Soares. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico das hérnias. Você que nos acompanha ao vivo, nesta terça-feira, hoje é dia 29, a última terça-feira do mês de agosto, você pode enviar a sua pergunta para o 99808-5670. 99808-5670. Gustavo Soares, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel, boa noite aos telespectadores da TV Candidez e do programa Amostra Grátis. Muito bem, o nosso assunto inicial aqui é o tratamento cirúrgico das hérnias e eu gostaria que você começasse, não sendo redundante, mas já sendo bem do começo, explicando para a gente o que é uma hérnia. Bom, uma hérnia, o conceito ideal dela é que você tem que entender que é um processo herniário, na verdade. A hérnia ocorre quando algum conteúdo, principalmente conteúdo abdominal, passa através de um orifício que não era para existir. Ele pode ser um orifício que era natural, como nas hérnias inguinais, ou um orifício que é uma sequela, por exemplo, de uma cirurgia prévia, onde era para ter sido feito o fechamento e, por algum motivo, ocorre a reabertura dessa incisão e, por ali, algum conteúdo da cavidade abdominal passa por esse orifício. Então, é um processo. E, por isso, as hérnias podem se manifestar das mais variáveis formas, sendo claramente as mais comuns, as hérnias inguinais ou das virilhas, as hérnias umbilicais e as hérnias que ocorrem após cirurgias, onde ocorreram cirurgias prévias. E no corpo, assim, onde que as hérnias podem aparecer? Tem algum local que elas aparecem mais, dão mais mostra? Sem dúvida. Disparado a mais comum, todo mundo deve conhecer alguém que já teve, são as hérnias da virilha, mais comum em homens do que em mulheres, e é a patologia mais frequente, cirúrgica mais frequente que a gente encontra, principalmente no homem. As hérnias umbilicais também são muito frequentes e esse conjunto de hérnias que são chamadas hérnias da parede abdominal. O que costuma, às vezes, ocorrer uma confusão é que existem algumas doenças que não são da parede abdominal, que são chamadas de hérnias. Por exemplo, as hérnias de disco, que é uma doença que ocorre na coluna vertebral e que é um tratamento com outra especialidade bem diversa do tratamento das hérnias da parede abdominal. As hérnias podem se complicar, então a gente tem que sempre ter essa atenção em relação aos sintomas que estão relacionados aonde elas vão aparecer. Então, só lembrando, deixar claro que as hérnias da parede abdominal têm as mais frequentes, que é na região inguinal, na virilha, nas hérnias umbilicais e próximo do umbigo, da cicatriz umbilical, e as hérnias
na cicatriz, no lugar onde foram feitas cirurgias sobre o abdômen, cirurgias prévias. Antes de falar sobre os sintomas, porque quando se fala em hérnia, parece que só vai apresentar o problema quem fez um esforço físico muito grande, além da sua capacidade. É por aí ou quem também não fez o esforço pode apresentar o problema? Perfeito, ótima pergunta. A hérnia, muitas das vezes, a gente percebe isso com clareza no consultório, as pessoas relacionarem o aparecimento da hérnia a algum grande esforço físico. O que, na verdade, não é isso que acontece. Normalmente, esse grande esforço físico foi o gatilho, ou seja, foi o momento em que a pessoa percebeu que ela tem uma hérnia, tanto na região umbilical ou na virilha. A fisiopatologia, que a gente chama, né, ou seja, as causas da hérnia, por que elas aparecem, existem múltiplos fatores, conhecido como multifatorial. Ou seja, você tem a questão genética, ou seja, é uma herança genética, onde favorece, por vários motivos, ao aparecimento das hérnias, e algumas doenças que também pode favorecer. Além do que alguns comportamentos, ou seja, a obesidade e o cigarro, podem favorecer esse aparecimento. Mas, de maneira geral, o esforço físico nunca é a causa. Na maioria das vezes, o esforço físico é o momento em que você percebe que você tem um processo herniário. Vamos falar um pouco dos sintomas da hérnia? Perfeito. O que normalmente você percebe? Os sintomas estão muito relacionados à região em que a hérnia está aparecendo na parede abdominal. Então, na região do umbigo, a maioria das vezes o paciente, antes de sentir algum sintoma específico em relação à dor, ele normalmente percebe um abaulamento ou uma tumoração naquela região. Aquele umbigo, por exemplo, que está estufado, né? O que se fala muito comumente no consultório. A pessoa percebe claramente que tem algum problema ali. Na região inguinal, os primeiros sintomas podem ser apenas dor. A pessoa não consegue perceber a tumoração e aquele abaulamento que, quando você vai no cirurgião e ele faz o exame, fica claro o diagnóstico, principalmente das hérnias umbilicais. E naquelas hérnias que ocorrem em incisões prévias, né, onde foi feita uma cirurgia prévia, normalmente, antes da percepção do abaulamento, você tem pacientes que apresentam dor. O sintoma de dor e incômodo normalmente é o mais frequente. Então, de maneira geral, os pacientes têm, nas localizações das hérnias, um sintoma muito frequente, é um sintoma de dor e incômodo, e posteriormente a percepção desse abaulamento e dessa tumoração. A maioria das vezes é assim que se apresenta os quadros de hérnia e que o paciente já procura, mais ou menos sabendo que o diagnóstico é esse. É claro que você tem também as exceções, hérnias que podem apresentar sintomas diversos, às vezes sintomas raros, como obstruções intestinais, que são hérnias, podem ser hérnias, que o primeiro sintoma é um mau funcionamento do aparelho digestivo, sintomas obstrutivos mesmo. Mas, de maneira geral, eu diria que a dor local e a presença desse abaulamento são as características, são os sintomas mais frequentes que a gente percebe. Eu só quero pegar de gancho essa sua resposta, né, e deixar claro aí para o telespectador, ou melhor, pedir para que você deixe claro para o telespectador, porque você usou aí a palavra tumoração, correto? Mas é bom dizer que a hérnia é uma questão benigna, né? Vamos explicar isso? Perfeito. Essa tumoração é um abaulamento, não é um nódulo maligno, é só um abaulamento. Então, a hérnia não tem nenhuma característica de doença oncológica, uma doença benigna, anatômica, ou seja, lembrando isso, por ser uma doença anatômica, é de tratamento eminentemente cirúrgico, você não consegue ter a redução, o tratamento das hérnias com medicação, com tratamento clínico, mas é completamente diverso, né, do tratamento de doença oncológica ou tumoral, que poderia se dizer. É uma doença totalmente benigna. Muito bem. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o Alisson, Cláudio Honor, que são os corredores que estão se preparando aí para a corrida da Garoto no próximo domingo, dia 3. E tem aqui uma pergunta deles aqui. A hérnia, ela pode desaparecer, pode aparecer e depois de um certo tempo ela sumir? Isso pode ocorrer? Pergunta aqui o Cláudio. Não, a hérnia diagnosticada, um processo herniário que você percebeu que é hérnia mesmo, ele não tem cura, ele não tem resolução espontânea. O que você pode ter, na maioria dos casos, são
confusão diagnóstica, ou seja, parecia uma hérnia, poderia ser a suspeita de uma hérnia e não se configurou, era uma outra doença que pode ter tido sua resolução espontânea. Mas os processos herniários não têm resolução espontânea. Você pode conviver durante muito tempo com eles e os sintomas, às vezes, serem intermitentes, ficarem longos períodos sem você ter sintoma. Mas não há a cura espontânea da hérnia. Muito bem, para você que está ligando a TV agora, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, a última terça-feira de agosto, nesse dia 29. Com muito prazer, nós estamos recebendo aqui o médico Gustavo Soares. Ele é cirurgião geral e também cirurgião do aparelho digestivo. E é um cirurgião cooperado também da Unimed Divinópolis. Eu quero aqui fazer também uma referência, eu vou deixar um pouco mais para o último bloco. O médico Gustavo Soares aí está entre os 3 cirurgiões geral aqui do estado de Minas Gerais, credenciados para a questão da cirurgia robótica. É um tema, talvez, um pouco, não sei se você concorda, médico Gustavo Soares, um pouco até desconhecido do grande público, talvez, né, sobre a questão da cirurgia robótica, mas nós vamos falar um pouco sobre isso mais para o final. É o nosso primeiro e brevíssimo intervalo. Você pode continuar enviando a sua pergunta. É o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar? Novas culturas? Pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, nós estamos de volta ao vivo nesta terça-feira. E eu quero lembrar aqui para você que hoje nós estamos recebendo o médico Gustavo Soares, cirurgião geral e também cirurgião do aparelho digestivo, médico cirurgião cooperado da nossa Unimed Divinópolis, ele que é aí um dos credenciados para fazer a cirurgia robótica aqui no estado de Minas Gerais. É um tema, repito, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o nosso tema central hoje é a questão do tratamento cirúrgico das hérnias. Você pode continuar enviando a sua pergunta para o 99808-5670. Deixa eu aqui adiantar o assunto da próxima semana para você, telespectador do Amostra Grátis que nos acompanha. Nós vamos falar na próxima semana, terça-feira, dia 5 de setembro, sobre a questão da importância da vacinação. Estará aqui o médico pediatra Pedro Paulo da Silva, acredito que seja ele. Se não for ele, vai ser algum outro profissional da empresa Vacine, mas deve ser o Pedro Paulo. E o Pedro Paulo vai aqui deixar aqui um recado. Eu gostaria que o Pedro Paulo falasse para a gente como é que vai ser esse tema que vamos abordar na próxima semana. Boa noite, pediatra Pedro Paulo. Bom, boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores aí do Amostra Grátis. Vai ser um prazer estar com vocês aí na próxima terça-feira. Vamos falar de um assunto importante que é sobre vacinação. Nesse tema a gente vai falar de vacinação em todas as idades, vacinações em casos especiais. Vamos falar do calendário básico hoje do governo e vamos falar de muitas vacinas que estão hoje ausentes da rede pública e que podem ser feitas a nível das clínicas particulares. Vamos falar um pouco mais das crianças, né, que precisam ser imunizadas, tem várias doenças graves aí que vocês vão ver, como meningites, pneumonias graves, doenças que podem ser evitadas aí com a aplicação de vacinas. Vamos tirar essas dúvidas de vocês, vamos estar informando, além das crianças, vacinas da área de adultos, né, das gestantes, vacinas também da terceira idade com os idosos, né,
E com isso também pegar situações especiais, como aquelas pessoas que querem viajar, que querem ir para fora do país. Também cada país tem sua exigência aí de algumas vacinas específicas. Enfim, vai ser um prazer estar com vocês e vamos estar tirando todas as dúvidas de vocês em relação a vacinas. Vai ser um prazer recebê-los, né? Boa noite a todos, a gente aguarda vocês todos na próxima terça-feira. Legal. Aí, portanto, o médico Pedro Paulo. Deixa eu chamar aqui, mostrar, pedir ao Túlio que mostre pra gente a coluna Amostra Grátis da Saúde, toda quinta-feira do jornal Gazeta do Oeste. Nessa semana nós falamos sobre a questão da doença de Alzheimer. O nosso entrevistado foi o psiquiatra José Lúcio de Abreu Faria Júnior, natural da cidade de Pitangui, que atua aqui em Divinópolis. Uma entrevista esclarecedora sobre a questão que não se fala, muito fala-se sobre o mal de Alzheimer, mas é a doença de Alzheimer. Um abraço ao Zé Lúcio e todos aí, toda quinta-feira, portanto, no jornal Gazeta do Oeste. Nessa semana, o entrevistado será o angiologista Alexandre Nonato, sobre a questão do tratamento das varizes. De volta com o nosso bate-papo, recebendo hoje com muito prazer o médico Gustavo Soares. Ele é cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo. Nós estamos falando sobre a questão do tratamento cirúrgico das hérnias. O José Antônio mandou aqui uma pergunta sobre a questão da cirurgia de hérnia na terceira idade. Se tem alguma complicação, Gustavo? Perfeito. A doença herniária, ela com certeza vai ter um aumento da sua incidência à medida que a população envelhece. Ou seja, é muito interessante esse tipo de pergunta porque é cada vez mais frequente no consultório você atender pacientes com 70, 80 e eventualmente até 90 anos com uma qualidade de vida muito boa, pacientes ativos e que aí apresentam hérnia, principalmente hérnia da virilha, a hérnia inguinal, e que hoje é um foco do tratamento cirúrgico, ou seja, nós temos várias opções e o cuidado à saúde do paciente idoso melhorou muito nos últimos anos. Então, hoje a gente consegue fazer cirurgia em pacientes octogenários com muita tranquilidade, muita segurança e cirurgias minimamente invasivas, que aí nós temos as modalidades de mini laparoscopia, a própria laparoscopia e agora, mais recentemente, a cirurgia robótica, em que você consegue resolver a patologia herniária com um baixo risco e um grande conforto para o paciente. É lógico que uma cirurgia no paciente idoso, ela tem suas características especiais. Então, hoje, dentro da formação do cirurgião, a cirurgia geriátrica, né, os conceitos de cirurgia geriátrica, a gente usa principalmente nesses pacientes para garantir justamente a segurança. Então, a resposta ao telespectador você tem que tomar cuidado e se cercar dos cuidados devidos para operar o paciente idoso. Mas isso é totalmente factível, com grande segurança, desde que respeitado esses limites e tomado esses cuidados. O Jorge Antônio do bairro Cidil está perguntando se existe uma idade certa para o aparecimento das hérnias. As hérnias, normalmente, elas dependem de cada tipo de hérnia, mas ela tem uma idade onde elas são mais prevalentes. Então, a hérnia inguinal é muito prevalente no jovem, né? Você tem uma maior incidência no jovem, mas está começando a aumentar pelo avançar da idade, os pacientes com 70, 80 anos terem hérnias que são as hérnias justamente do envelhecimento. Quer dizer, essa não é uma patologia ainda totalmente aceita, mas você, com o envelhecimento dos tecidos, você desenvolve uma fraqueza na região inguinal e em outras regiões, onde a incidência dessas hérnias estão aumentando. Mas respondendo à pergunta, é no adulto jovem, no adulto jovem, onde você tem a maior prevalência dessas hérnias. E um detalhe importante em relação às prevalências é que o número de cirurgias tem aumentado. Então, as pessoas vivem mais, elas estão predispostas a outras doenças, a cirurgia avançou muito. Então, o número de pacientes cirúrgicos, e que eventualmente a estatística está em torno de 12% das incisões abdominais podem apresentar hérnias incisionais, você consegue imaginar que o número de pacientes que vão desenvolver alguma patologia herniária, isso tende a aumentar. E por essa característica da hérnia ser uma doença anatômica e precisar de tratamento cirúrgico, é que a gente tem que ficar realmente vigilante e saber que qualquer pessoa está possível, né, com a possibilidade de desenvolver algum processo herniário. Cirurgião Gustavo, olha só essa situação aqui. Olá, boa noite. Meu filho nasceu e foi diagnosticado com hérnia. Hoje, aos 12 anos, ele não tem mais o problema. O que pode ter ocorrido? É uma pergunta meio de surpresa. Perfeito, ok.
A hérnia da infância, essa hérnia que ocorre na infância, no primeiro ano de vida, que é diagnosticado ainda na infância, ela é uma patologia que tem um comportamento diferente da hérnia que é diagnosticada no adulto jovem. Então, a gente considera e é tratado, inclusive com outra especialidade, essa hérnia da infância, quem trata é o cirurgião pediatra, porque a fisiopatologia, ou seja, a manifestação, as causas e o tratamento é diferente do que a gente realiza e entende como doença no adulto jovem. Então, nesse caso específico, houve o diagnóstico, não houve a cirurgia e ele não sente mais nada, pode fazer parte da evolução da doença, do processo herniário hérnia inguinal na infância, que é diferente do adulto jovem. E isso que eu estou falando aqui são os conhecimentos que se aplicam ao adulto jovem e não à criança. Ô, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta agora bem de um leigo mesmo. O que acontece quando a pessoa chega no consultório? Eu acredito que já chega já com diagnóstico de hérnia, na maioria das vezes, né? Ou pelo menos com uma suspeita. E a pessoa, ela se recusa a fazer a cirurgia, não quer fazer a cirurgia, talvez um pouco de receio, de medo, que é comum a muitas pessoas. Quais são as consequências para essa pessoa? Perfeito. Não é infrequente esse tipo de situação. Ainda dentro da população em geral, o medo da cirurgia, em qualquer cirurgia que a gente fala, ele existe ainda. A cirurgia no passado havia um certo risco, o risco era maior dos procedimentos cirúrgicos por N questões, ou seja, o processo anestésico e o conhecimento fisiopatológico e o uso de tecnologias para resolver os problemas na cirurgia, isso já foi um problema e hoje não é mais. Quando esse paciente chega no consultório e a gente tem certeza que o diagnóstico é uma hérnia, o que eu explico é que ele está diante de uma decisão, ou seja, permanecer com a hérnia envolve riscos. E quais são esses riscos? Primeiro, se ele tem algum sintoma, principalmente sintoma relacionado à dor, ele vai permanecer com esses sintomas e eles podem piorar. O segundo problema da hérnia, que esse já foi muito mais temido do que é hoje, são as complicações das hérnias. Existem dois nomes muito recorrentes quando se fala em hérnia, que um chama-se encarceramento e o outro estrangulamento. O que é isso? Como eu falei, a hérnia é um processo onde algum conteúdo, provavelmente a maioria das vezes o conteúdo que está dentro do abdômen, sai por um orifício, sai por um buraco mesmo, que não era para existir. Esse conteúdo que sai, ele pode sair e não conseguir retornar à cavidade abdominal. Esse momento em que ele sai e não consegue retornar é conhecido como encarceramento. Normalmente o quadro clínico é de dor. Em qualquer hérnia, que é um encarceramento, a dor é o quadro clínico mais prevalente. E no segundo momento, por ter saído esse conteúdo de dentro do abdômen, está encarcerado, não consegue voltar, você pode ter prejuízo da irrigação. O sangue que vai e volta daquela estrutura, ele tem dificuldade de ir e voltar. E aí sim você parte para outra situação, que é o estrangulamento, ou seja, se saiu uma alça intestinal, uma parte do intestino nesse processo herniário, nesta hérnia, ele encarcera e estrangula, ou seja, ele fica preso, não consegue voltar. E além disso, o sangue que vai e deveria retornar não consegue fazer essa passagem, há necrose, ou seja, aquele tecido pode morrer. E aí sim, você tem um quadro de uma hérnia estrangulada, encarcerada, estrangulada, o que se configura uma urgência com potencial risco de vida. Então, é nesse sentido que você tem que explicar ao paciente que tem uma hérnia que ele, ao se recusar a fazer o procedimento cirúrgico, ou seja, o tratamento, a cura do processo herniário, ele está assumindo o risco disto acontecer, dessa situação de encarceramento e estrangulamento acontecer. Isso potencialmente pode pôr a vida dele em risco. Então, na maioria das vezes, isso é infrequente. O paciente, depois que toma esse conhecimento, você explica como que é o procedimento cirúrgico. Hoje, as modalidades minimamente invasivas, é muito, muito infrequente alguém ainda se recusar a fazer o tratamento cirúrgico da hérnia. Existe uma outra situação... É só benefícios, então, evidentemente, Sim, né? Não tem dúvida. Não adianta ficar protelando essa situação. Perfeito. Você está diante de uma situação onde o seu risco é menor, que é fazer o procedimento cirúrgico, em vez de optar por uma situação onde o risco é maior, ou seja, permanecer com a hérnia. O que tem acontecido, e principalmente no exterior, Estados Unidos, isso é muito frequente,
são os pacientes que, ao discutirem o tratamento cirúrgico, onde hoje é impensável, ou pouco provável, o tratamento cirúrgico sem o uso de telas, a maioria das técnicas prevêem o uso de telas, o paciente que se recusa a ter uma tela, ou seja, ter algum elemento sintético no organismo. Ele pode ter ele pode apresentar essa recusa? Sim, isso é frequente, isso é muito relatado no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Isso existem estudos, existem cirurgiões especializados em fazer o tratamento em que não se usa a tela. Porém, a lógica leva ao raciocínio e essa informação que a gente tem que passar para o paciente, o uso de tela é extremamente seguro, né? Todas as telas que a gente usa hoje para o tratamento da doença herniária são materiais de uso consagrado, foram desenvolvidos há muitos anos, extremamente seguros. A tecnologia veio agregar alguns aspectos a essas telas e que o efeito e a eficácia delas hoje está num índice extremamente elevado, em que, na maioria das vezes, eu vejo, assim, raríssimas situações em que você não deveria usar a tela para o tratamento da hérnia. Mas isso existe nos Estados Unidos. E é possível fazer a cirurgia sem tela, só que aí é uma cirurgia hoje considerada que no passado era a norma, ou seja, fazer a cirurgia sem tela, mas aí você assumia riscos de recidiva, ou seja, a chance da hérnia voltar depois da cirurgia em índices altíssimos, eu diria proibitivos, índices em torno de 20%, 40%. Quando você passa a realizar a cirurgia com o uso da tela, dessa tela sintética, os índices de recidivas despencam, eles ficam em torno de 2% a 4%. Hoje, com as melhores técnicas laparoscópicas, a gente pode considerar que, principalmente para a hérnia inguinal, isso não vale para as outras hérnias, mas para a hérnia inguinal, que é uma das mais frequentes, você tem uma recidiva baixa, provavelmente abaixo de 1% usando as técnicas mais modernas. Muito bem, você respondeu então a pergunta do José Antônio. Toda cirurgia de hérnia vai precisar de usar a tela, né? E por que ela é importante? Acho que nessa sua resposta você conseguiu satisfazer aqui. Mudança radical no índice de recidiva, ou seja, recidiva é o quê? Faz o tratamento cirúrgico, opera-se a hérnia e algum tempo ela volta e você precisa de uma nova cirurgia. Isso é a recidiva. As telas vieram para reduzir esse índice, o índice de recidiva, a níveis baixíssimos. Realmente. Muito bem. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira, apresentando a Amostra Grátis da Saúde, com muito prazer, recebendo aqui o renomado cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo, Gustavo Soares. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta na sequência do Amostra Grátis desta terça-feira. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Saúde é fundamental. É por isso que me cadastrei no MedPrev. Você já conhece? Não é plano de saúde, mas garante agendamento médico e odontológico em várias especialidades, consultas, exames. E o melhor é que você só paga quando usar e os valores cabem no seu bolso. Faça seu cadastro e aproveite essas vantagens. MedPrev, saúde ao seu alcance. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar, novas culturas, pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. A nova pesquisa do Sensuc confirma. Mais uma vez, as emissoras do Sistema MPA são número 1 em audiência em 2017. A 94 Live e a Nova Sertaneja estão empatadas em primeiro lugar na preferência do ouvinte. E a Rádio Minas AM e FM é a preferida pelo público para transmissões esportivas e jornalísticas. Sistema MPA, mais uma vez, o grupo número 1 em audiência.
Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo. Eu não sei quem que no dia 5 de setembro vai estar conosco aqui o Pedro Paulo da Silva, que é médico pediatra da empresa Vacine. E no dia 12 de setembro vai estar conosco. No dia 12 de setembro nós vamos estar falando sobre um tema muito diferente. Nós vamos estar falando sobre saúde. Só que é a saúde de cães e gatos. Vai estar conosco a médica veterinária da Zoomédica, a Juliana Duarte. Um grande abraço para você, Juliana. Obrigado aí pela confiança e pela parceria. No dia 12 de setembro, a Juliana da Zoomédica vai estar conosco. Nós vamos falar sobre a questão dos benefícios da castração, a questão da leishmaniose e também do tratamento oral. Um abraço, Juliana, e também para o médico Pedro Paulo da Silva da Vacine, que no próximo dia 5 vai estar conosco. Já que eu estou na sessão de abraço, bem rapidamente, deixa eu registrar aqui que no último domingo nós tivemos aí a corrida da Loja Maçônica. Já falamos aqui um pouco sobre a corrida que vai acontecer no dia 10 de setembro aqui em Divinópolis, que é a da Iglu. Um abraço para o Gleiber. O Gleiber deu um show de organização mais uma vez aqui em Divinópolis com essa corrida da Loja Maçônica. Quase 500 inscritos, uma grande festa com uma causa nobre do delegado regional aqui de Divinópolis, Leonardo Pio, que é a questão da construção do laboratório toxicológico. Enfim, a cidade de Divinópolis abraçou e foi mais uma vez uma prova organizada. Parabéns, um abraço para você, Gleiber. De volta com a nossa entrevista hoje com o médico Gustavo Soares. Gustavo, nesse bloco eu gosto sempre de perguntar um pouco do histórico do médico para o telespectador que nos acompanha, e é a primeira vez que eu tenho o prazer de entrevistar você. Você é de Divinópolis, não é de Divinópolis? Como é que é a sua história? Como é que ela começou? Digo, a história médica, evidentemente. Sim. Eu sou natural de Belo Horizonte e me formei, minha formação toda de Belo Horizonte, eu fiz graduação na UFMG e a residência em cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte. Logo depois que eu terminei a residência, eu continuei trabalhando em Belo Horizonte, mas desde 2006 eu moro e trabalho prioritariamente em Divinópolis. Da região Centro-Oeste. Da região Centro-Oeste. Então você é mais um médico que eu entrevisto aqui, que é de Belo Horizonte, ou pelo menos que tenha passado por Belo Horizonte, ou para estudar, ou para fazer a residência médica, e que aportou em Divinópolis, da região Centro-Oeste, e que está satisfeito, evidentemente, com isso, né? Que gosta realmente da região. Sem dúvida. Isso aí é... Para quem conhece, já conheceu Belo Horizonte, as dificuldades que é morar em uma cidade grande e hoje morar numa cidade da região Centro-Oeste, né, Divinópolis e toda a região, eu acho que a diferença é muito grande. E hoje o que a gente vê com a evolução da medicina é que a gente consegue fazer no interior medicina de altíssimo nível. Então, em diversas especialidades, a gente consegue realizar um trabalho aqui, nos hospitais de Divinópolis, de altíssimo nível. Eu posso dizer que em hérnia, a dificuldade nossa é zero. Hoje nós temos, todos os recursos que a gente precisa para fazer um bom tratamento de hérnia, a região fornece isso tudo. É tratamento de alto nível mesmo. Por isso que é uma referência aqui para todas as outras cidades, né? Você nessa questão da cirurgia geral. Sem dúvida, sem dúvida. Isso cada vez mais vai acontecer. O mundo caminhou para isso. Ou seja, se você pega Europa, Estados Unidos, as cidades que não são capitais apresentam serviços, principalmente na área médica, de altíssimo nível, sem ter nenhuma necessidade de você, em alguns casos, depender da capital. É lógico que em alta complexidade isso muda, mas para casos como hérnia, a patologia herniária, que é de média complexidade, nós temos toda a condição de fazer melhor aqui. Muito bem. Eu recebi aqui um folder bastante interessante que foi produzido aqui por você, que é a questão da hérnia inguinal por médico Gustavo Soares, um folder muito interessante para o paciente. E eu faço questão aqui de ler aqui um pouco, né, graduação da Faculdade de Medicina da UFMG em 1996, residência médica da Cirurgia Geral de Santa Casa, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, também membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Videoendoscopia, endoscópica, melhor dizendo, e membro da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal. Tem aqui também uma outra descrição dos Estados Unidos, né, que é, vou dizer aqui, membro
da Sociedade das Américas da Hérnia, está mais ou menos correto isso? Perfeito. E você também é palestrante, é bom que se diga. Você estava em Goiânia agora recentemente, né? Numa das suas palestras também. Como é que é esse contato, essa experiência também? Por causa da hérnia, já tem desde 2011 que eu me envolvo muito com o tratamento de hérnia. É uma troca de experiências interessante com os outros médicos? Sim, sem dúvida. Então, a hérnia O que é interessante da hérnia é que nos últimos 10 anos foram desenvolvidos tanta tecnologia em relação ao tratamento da hérnia que, obviamente, não é uma especialidade, mas o conhecimento se ampliou muito. Então, hoje, seguramente, muito mais da metade do meu tempo e dos meus casos estão relacionados à hérnia. E, naturalmente, foi acontecendo a questão de desenvolver com a Sociedade Brasileira de Hérnia, a Sociedade Americana de Hérnia, e isso acaba você tendo um contato com as pessoas que estão nessa militância, né, trabalhando com hérnia, e que tem vários eventos. Então, já tem um bom tempo que eu participo de alguns cursos, como a gente chama trainer, né? Hoje, talvez o melhor curso que tenha no Brasil, que é do IRCAD, que é em Barretos, e agora tem a unidade no Rio de Janeiro, que é uma satisfação poder participar desse tipo de formação, que é um curso voltado à formação para cirurgiões. São cirurgiões gerais que se interessam pela patologia herniária, que querem se aperfeiçoar e tem nesses cursos, principalmente esse do IRCAD e alguns outros que já estão saindo do Brasil, uma ótima oportunidade para fazer esse tipo de atualização. E é uma honra participar desse tipo de programa e de curso. Vamos lembrar que eu estou falando aqui da questão de ser palestrante aqui no Brasil, mas você tem muitas viagens também para o exterior e principalmente para a América do Norte também, né? Sim, hoje em dia a gente é um mundo globalizado, né? Não tem dúvida. Então a gente vai buscar informação em vários lugares e hoje eu tenho uma grata satisfação de ter vários amigos, principalmente nos Estados Unidos, em que a gente consegue manter um relacionamento com grande frequência. E, assim, pelo menos umas 2, 3 vezes por ano eu faço atualização. Inclusive, na parte de robótica, foi essa proximidade que me permitiu fazer a certificação, né, de uma forma, assim, bem pioneira aqui agora no estado, e para poder realizar cirurgias robóticas, que é a menina dos olhos de todo mundo agora, né? Já que você tocou no assunto, como eu falei aqui, o médico Gustavo Soares, ele é um dos 3 médicos do estado de Minas Gerais, credenciado aí, cirurgião, né, geral, credenciado para executar a cirurgia robótica. Eu queria saber como é que foi esse processo de credenciamento para se especializar em cirurgia robótica, um tema às vezes desconhecido, talvez, do grande público, eu estou errado? Não, perfeito, ainda é desconhecido. É um procedimento ainda com baixo volume, o robô, né, o aparelho, a plataforma, e a gente chama de robô porque é a forma que tem das pessoas entenderem que é um material, um meio de realizar a cirurgia de forma diferente. O robô é uma plataforma extremamente cara ainda. Provavelmente o preço vai cair progressivamente e vamos ter a democratização da cirurgia robótica. Isso ainda não é o que acontece. Existe uma questão de financiamento, ou seja, os convênios ainda não são obrigados a cobrir integralmente as cirurgias robóticas, mas os benefícios das cirurgias robóticas, estão ficando claros, né? Então, cada vez mais começam a sair os trabalhos científicos mostrando o que quem faz a cirurgia consegue perceber no seu dia a dia, que é o pós-operatório. É um pós-operatório diferente, é um pós-operatório de uma cirurgia onde você tem ganhos pela mini-invasividade, ou seja, você é menos invasivo ao organismo ao realizar aquele procedimento cirúrgico. Então, o ganho é nítido no pós-operatório e isso está começando a se refletir nos trabalhos científicos. Eu comecei a cirurgia robótica foi, na verdade, por causa da hérnia. Então, a cirurgia robótica, que já tem muitos anos. E esse credenciamento, essa especialidade também não é no Brasil, não? Não, na época que eu fiz, a maioria dos brasileiros faziam na Colômbia e eu fiz nos Estados Unidos. Ainda continua assim, mas acho que até o final do ano a maioria das certificações vão ser feitas no Rio de Janeiro. Ainda não estão fazendo, mas até a última notícia que eu tive ainda não tinha tido certificação no Rio de Janeiro, mas isso vai ser uma realidade num curto espaço de tempo. E a questão da cirurgia robótica é que ela avançou com algumas modalidades, algumas cirurgias específicas. Então, hoje pode-se dizer que o carro-chefe é a cirurgia urológica, por alguns benefícios
que a cirurgia robótica traz em relação à cirurgia convencional, porém isso se estendeu para a cirurgia da hérnia. Então, hoje fica claro que em estudos, principalmente nos Estados Unidos, que centros de hérnia, o volume de cirurgia robótica tem aumentado exponencialmente, a ponto de algumas cirurgias que antes eram feitas abertas, passaram para a laparoscopia e agora são praticamente todas robóticas, até para casos onde se fazia só a cirurgia aberta e agora é possível fazer a cirurgia robótica, saltando a modalidade da laparoscopia. Então, isso chamou a atenção. Então, desde que eu me envolvo com a cirurgia robótica, o primeiro curso que eu fiz foi em 2010, mas era só uma curiosidade, né? Ninguém tinha perspectiva de ter um robô em Belo Horizonte e acessível. Mas essa caminhada que demorou um pouco, né? Nós estamos falando de 2009 para 2017, onde realmente aconteceu as cirurgias, tem um bom tempo, mas, na verdade, foi mais rápido do que muita gente cogitava. E eu acho que nós chegamos no momento da cirurgia robótica que a gente brinca que é a 2.0, em que realmente ela vai avançar numa velocidade muito rápida e o grande público vai perceber. Então, esse nome, cirurgia robótica, vai entrar no dia a dia das pessoas num curto espaço de tempo. Você já fez quantas cirurgias robóticas? Eu tenho, as minhas cirurgias de hérnia, eu tenho 2 cirurgias feitas e o grupo de cirurgia geral está completando 12 cirurgias. Essas cirurgias são feitas todas em Belo Horizonte. Atualmente, o robô do programa fica no Vila da Serra. Estão previstos mais 2 ou 3 robôs para Belo Horizonte. E a nossa esperança é que, num curto espaço de tempo, a gente tenha o robô aqui em Divinópolis. Não dá para precisar quanto tempo para chegar aqui, mas eu acho que, dentro das perspectivas que eu tinha do ano passado, eu acho que isso, que era um horizonte aí de 4 anos, eu acho que isso aí talvez caia para metade. Que bacana. Pode ser que, talvez, no espaço de uns 2 anos, ou eventualmente menos, Divinópolis já tenha o primeiro robô do Que legal, que bacana isso aí. É uma notícia importante que o Amostra Grátis está trazendo aí para o telespectador, com o médico conceituado que é o Gustavo, e que é realmente o entendido do assunto. Qual que é seu próximo evento em termos de cirurgia robótica? Você já tem marcado aí? Tem uma cirurgia marcada para sexta-feira agora. E esse paciente é de Divinópolis? Ele é de Santo Antônio do Monte. E como é que é a conversa, Gustavo, quando você explica para o paciente, se é que eu posso te fazer essa pergunta? Claro. Que o procedimento, ele é um pouco mais avançado. O paciente consegue entender a dimensão disso? Sim. O que a gente explica é justamente isso. Vou dar um exemplo da hérnia. Isso vale para outras cirurgias, mas como o foco é a hérnia, o paciente é cirúrgico. O que vai mudar é como você vai abordar. Então, dentro da minha prática, já desde 2012, eu já não coloco como primeira opção a cirurgia aberta. Então, o paciente chega com qualquer doença cirúrgica. Está quase em desuso, então, isso? Eu não diria desuso. Hoje, a grande maioria, né, e alguns números mostram que, na verdade, a cirurgia laparoscópica é a grande minoria, né? Nos Estados Unidos, até o ano passado, a estatística era que só das hérnias inguinais, onde fica mais claro para a gente falar sobre as estatísticas, nas hérnias inguinais nos Estados Unidos, só em torno de 20% eram feitas por laparoscopia. Agora está começando a aumentar o número de cirurgias robóticas, mas os dados ainda não chegam nem perto disso em relação à cirurgia robótica. A cirurgia robótica é 5%, 6% das cirurgias ainda nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem estatística, mas fica assim, a impressão que esse número não chega a 5% das cirurgias da hérnia inguinal que seriam realizadas por videolaparoscopia. Então, depende muito do perfil. Então, dentro do meu consultório privado, eu consegui, com o tempo, fazer essa migração. Ou seja, eu não coloco mais a opção aberta como uma boa opção. Claro que alguns pacientes vão ter a inviabilidade de se realizar a cirurgia por videolaparoscopia, mas isso é minoria. A grande maioria vai para a laparoscopia. Bom, a partir do momento em que eu tive a oportunidade de ter à disposição um robô, ele passa naturalmente a ser uma opção cirúrgica. Em vez de fazer a cirurgia laparoscópica, fazer a cirurgia robótica. Isso, durante a cirurgia, é explicado os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens, que hoje eu colocaria que a grande desvantagem é o custo. Se você não tirar o problema do custo, a cirurgia robótica passa a ser a primeira opção, sem dúvida. E a recuperação ela é mais rápida também? Sem dúvida. Hoje, o que a gente percebe é que, assim como você teve um ganho em termos de recuperação, dor e diminuição de risco de infecção, que são dados claros em relação à cirurgia aberta e à cirurgia laparoscópica, você teve
nesses mesmos aspectos você teve um ganho na cirurgia robótica em relação à cirurgia laparoscópica. A gente vai ver que provavelmente a cirurgia robótica tem muito a evoluir. Então, essas vantagens que se percebe hoje, talvez de uma forma onde só o especialista perceba, elas vão ficar claras num curto espaço de tempo, porque a ferramenta é sensacional. Então, assim, o que você consegue fazer com o robô são coisas que a gente não imaginava que seria possível. A precisão da máquina e assim, a visão, por exemplo, talvez para o telespectador entender, existe uma diferença gigantesca na realização da cirurgia, é que quando você faz cirurgia laparoscópica, a tela é em 2 dimensões, você não tem sensação de profundidade, não é uma imagem tridimensional. O robô trabalha com a imagem tridimensional de alta resolução. Então, só esse fato já muda a sua forma de operar, a sua velocidade, a sua percepção do campo cirúrgico. Além do que, você ainda tem a manipulação robótica, né, que eles chamam o endopunho, né, a possibilidade da pinça não ser rígida e ela fazer os movimentos semelhantes à mão, que assim, amplia a sua capacidade de operar em muito. É uma ferramenta sensacional. Você disse mais ou menos que talvez não imaginaria que fosse chegar a esse ponto, né, dessa evolução médica da cirurgia, vamos dizer assim, né, que sim. Em 1996, quando você se formou, você imaginaria isso, que já teria o robô futuramente? Nós estamos falando de sem dúvida, mais de 20 anos, né? Nós estamos falando de 21 anos atrás. 20 anos, Não tinha essa possibilidade, né? Ou ela era uma possibilidade bem remota? Olha, na época que eu formei, a vedete era o vídeo. Então, a dúvida era se realmente o vídeo ia se mostrar em algum benefício em relação à cirurgia aberta convencional. E já provou que sim. E já provou vantagens, assim, realmente... E agora já está chegando a robótica. E agora está chegando a robótica, que provavelmente vai ser a mesma história. Quer dizer, enquanto tem algumas pessoas que realmente acham que estão na dúvida se a robótica vai vingar, né? Ou seja, vai se tornar o novo padrão... eu não tenho a menor dúvida, ela vai se tornar um novo padrão pela capacidade, pelas vantagens e virtudes que ela apresenta. Agora, assim, como um depoimento, quem nunca viu um robô e na primeira vez que senta e vê o que a máquina é capaz de fazer, é assustador. Eu gosto de usar a analogia, é como se eu conseguisse 10 anos atrás te mostrar o que é um smartphone hoje. Quer dizer, na época que você não imaginava nem que teria a tela colorida, que nem seria acionado com o dedo, eu chegar e te mostrar um aparelho desse nível. É assustador. É o que o robô faz. Quer dizer, você entra em contato com a ferramenta que se acha que é impossível fazer o que ela faz. Muito bem. Que avanço, né, Gustavo? Que ganho, né? Muito bem. Olha aqui, é o nosso último e brevíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no fechamento do programa de hoje. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Saúde é fundamental. É por isso que me cadastrei no MedPrev. Você já conhece? Não é plano de saúde, mas garante agendamento médico e odontológico em várias especialidades, consultas, exames. E o melhor é que você só paga quando usar e os valores cabem no seu bolso. Faça seu cadastro e aproveite essas vantagens. MedPrev, saúde ao seu alcance. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar, novas culturas, pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. A nova pesquisa do Sensuc confirma:
Mais uma vez, as emissoras do Sistema MPA são número 1 em audiência em 2017. A 94 Live e a Nova Sertaneja estão empatadas em primeiro lugar na preferência do ouvinte. E a Rádio Minas AM e FM é a preferida pelo público para transmissões esportivas e jornalísticas. Sistema MPA, mais uma vez, o grupo número 1 em audiência. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Gustavo, são muitas as perguntas. A técnica está me informando aqui que nós temos aí perto de 8 minutos. A gente vai tentar responder todas as perguntas. Nosso assunto hoje é a questão do tratamento cirúrgico das hérnias. E é claro também que a gente está falando dessa grande novidade que a Amostra Grátis da Saúde está trazendo, que é a questão da cirurgia robótica. Gustavo Soares é cirurgião cooperado da Unimed Divinópolis e que é um dos 3 cirurgiões cirurgião geral do estado de Minas Gerais, que tem esse credenciamento para cirurgia robótica, um assunto ainda que está sendo descoberto, se é que está sendo desbravado aí, né? Se é que nós podemos dizer assim. Uma telespectadora que mandou uma mensagem, ela tem 62 anos, pesa 82 quilos, diz que tem uma hérnia gigante no abdômen, comentou que o estômago dela subiu e ela pergunta o que pode ser e se nesse caso é uma cirurgia indicação. Perfeito. Provavelmente, esse do estômago subir é conhecido como hérnia também, mas aí é chamado de hérnia de hiato. Dentro dessas patologias de hérnia e da parede abdominal, ela é um pouco diferente. A fisiopatologia é diferente, é pouco conhecida, a repercussão sobre o organismo é diferente. O que acontece com a hérnia de hiato é que é uma das cirurgias que eu faço com frequência também. Essa hérnia provavelmente é uma grande hérnia de hiato, tem que ser bem estudada, provavelmente é cirúrgica e o que tem se mostrado interessante é que a abordagem laparoscópica é facultível nesses casos, ou seja, você pode abordar a cirurgia por via laparoscópica, mas o robô é uma ferramenta assim, realmente fantástica para esse tipo de caso. A gente consegue fazer coisas no robô que não consegue fazer na laparoscopia para tratar essa patologia. Hoje, um dos meus focos em cirurgia robótica é a hérnia de hiato, principalmente as grandes hérnias de hiato. Eu me desculpe, na sexta-feira você também, a cirurgia é de hérnia também, ou não? Essa cirurgia é de hérnia. Também, que vai ser pela cirurgia robótica. Vai ser robótica. O Kleber está perguntando aqui, você já discorreu um pouco, quais são os benefícios para o paciente com relação à cirurgia robótica na recuperação. Dá para você responder? Sim. A recuperação o que você consegue na cirurgia laparoscópica é um pouco melhor na robótica. Ou seja, o que é a grande vantagem dessas abordagens? É a cirurgia onde você não tem um corte, é minimamente invasivo. Então, o risco da hérnia voltar tende a ser o mesmo ou menor. O retorno ao trabalho é, assim, muito mais rápido, isso aí é nítido, e o risco de infecção realmente é bem menor, porque você não tem a incisão tradicional. Então, o pós-operatório é um pós-operatório muito mais confortável. Todo esse conforto que a laparoscopia proporciona, você tem em maior grau com a robótica. Estamos recebendo aqui uma mensagem de Nova Serrana, parabenizando aqui pela entrevista. É o José Antônio, mandando um abraço para você. Você que tem uma ligação muito forte também com Nova Serrana, né? Sim, a família da minha esposa é de Nova Serrana. Eu moro em Nova Serrana, na verdade. Sua esposa é médica também, nutróloga, né? A Nívia. Legal. E a pergunta é a seguinte: meu marido tem síndrome do distúrbio metabólico e tem hérnias na virilha, no umbigo, é diabético, alérgico a vários medicamentos. Ela quer saber se corre o risco de cirurgia. Como é que é o risco de cirurgia? Pergunta ela. Bom, o risco com certeza é aumentado, mas isso não impede que a cirurgia seja feita com segurança, desde que você controle e faça um pré-operatório adequadamente. Hoje, assim, é muito difícil você encontrar um paciente que seja, do ponto de vista clínico, ou seja, com doenças sistêmicas, né, cardiovasculares, pulmonares e renais, que impeçam a cirurgia. O que você precisa é realmente de um pré-operatório bem intensivo, muito bem feito e recursos para tratar esse paciente. A gente não considera nenhum paciente inoperável, ou seja, não tem condição de operar. O que ele precisa é
ele apresenta uma complexidade maior e nós temos recursos para fazer isso. Então, respondendo a pergunta o risco é maior, mas pode se operar com segurança desde respeitado esses critérios. Vânia Dulcedio, é verdade que o paciente da cirurgia robótica sente pouca dor? Sim. Pós-cirurgia? Sem dúvida nenhuma. Em relação às outras modalidades, a dor é menor. Você também já respondeu o Adriano Antônio Alves, do centro em Divinópolis. Em Divinópolis já se faz a cirurgia robótica? Você já falou que ainda não, mas... Infelizmente ainda não, mas... Pela sua experiência, você está dando aí em torno de... aproximadamente? Eu acredito que sim. Quer dizer, quando eu comecei a certificação, eu raciocinava conversando com outros cirurgiões e o que é a perspectiva, e principalmente da indústria que fornece esses dados. A perspectiva era de médio e longo prazo, ou seja, era de 4, 5 anos no mínimo. Eu acho que a percepção, mesmo dentro dessas pessoas que trabalham com a parte da indústria, né, quem produz e vende o robô, eles mesmos já têm uma percepção diferente, que acham que a disseminação do robô vai ser mais rápida. Então, dentro desse parâmetro, eu acho que isso caiu. Eu diria até pela metade. Acho que 2 anos já é um número, talvez, plausível da gente ter o robô aqui no Centro-Oeste. Muito bem. A Luciana de São Gonçalo do Pará. Parabéns ao doutor Gustavo pela entrevista, bem esclarecedora. E ela está aproveitando e fazendo uma pergunta sobre a questão da cirurgia normal, convencional de hérnia. A recuperação, quanto tempo depois a pessoa pode voltar ao trabalho? Bom, isso vai depender da modalidade, mas a maioria dos trabalhos mostram o seguinte, que se você faz uma cirurgia com tela, ocorre a incorporação da tela em mais ou menos 3 semanas. E essa incorporação normalmente impede que você tenha qualquer efeito negativo pelas atividades normais depois que ocorre a incorporação. Então, hoje a minha recomendação feita a cirurgia com tela, a maioria dos pacientes podem voltar à atividade com 3 semanas. Dependendo do tipo de cirurgia, por exemplo, na hernia inguinal, por videolaparoscopia e principalmente por robótica, isso tende a cair para 2 semanas. O fato é que é um pós-operatório muito confortável, a menos que você dependa de esforço físico, com 1 a 2 semanas você volta às suas atividades quase que de forma plena. Deixa eu deixar aqui o contato do médico Gustavo Soares. Eu vou pedir aí ao Túlio que coloque pra gente, cirurgião cooperado da Unimed. O telefone é o 3214-7971. Por gentileza, assim que puder aí, o Lucas ou o Túlio, aí sim. 3214-7971. Gustavo, qual é o seu recado final nesse nosso bate-papo de hoje sobre a questão do tratamento cirúrgico das hérnias? Nós abordamos 2 assuntos. E a questão da cirurgia robótica, o que você gostaria de deixar bem patente aí para o telespectador que nos acompanha ao vivo nessa terça-feira? Perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, a hérnia é muito prevalente, quase todo mundo conhece uma pessoa que tem ou teve hérnia e teve que ser operado. Mas a evolução nos últimos anos em relação à cirurgia de hérnia foi gigantesca. Nós temos hoje muita tecnologia para oferecer para esse tipo de paciente. Esses pacientes graves que antes tinham muito medo de ser operados, hoje eles não precisam ter tanto receio. Existe tecnologia para contornar esse tipo de problema e que chegou aí recentemente. Eu acredito que vai chegar no nosso meio o mais rápido possível, uma ferramenta fantástica que não só para a hérnia, mas para várias outras cirurgias, mas na hérnia ela é um aliado importantíssimo para você tratar esses pacientes com muita qualidade de vida. E não desanime, quem tem hérnia pode ser curado sem dúvida nenhuma e com um pós-operatório bastante confortável. Ok, muito obrigado pela confiança, por participar aqui do programa, né, trazendo essas informações que algumas são novidades, né, principalmente a questão da cirurgia robótica. A gente conta numa próxima oportunidade, quem sabe ainda esse ano, para falar sobre outro tema também, que sobre a cirurgia... Cirurgia do refluxo, da refluxo, né? Que, sem dúvida é interessante. Muito bem, eu quero lembrar... Eu que agradeço. Ok, Gustavo, muito obrigado. Gustavo Soares, cirurgião geral e também do aparelho digestivo. Eu quero lembrar que a reprise do programa você acompanha sábado, a partir de 1h da tarde. Vem aí Evandro Araújo e o Espaço Aberto. Eu volto na próxima terça-feira com a questão da importância da vacinação com o pediatra Pedro Paulo da Silva, da Vacine, onde nós vamos abordar esse tema. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, Gustavo. Boa noite.
Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história.